Aí, olha só, o comandante Jair tá nos cortando. Rapaz, tá rápido esse trem aí, bicho. Olha só, já tá chegando no final do eixo monumental, o comandante Jair e o Fábio Raposo mostrando pra gente que o trânsito hoje tá complicado em todo o eixo. Nós estamos sobrevoando agora o Cruzeiro Sudoeste Econômico, né? Mandar um abração pra Cláudia, pro João, o pessoal acompanhando o nosso DF9 por aí, pra mostrar também o viaduto Ayrton Senna, né? E olha, gente, se eu pudesse bater palmas aqui, ia bater palmas o pessoal do DR depois da decisão de estender a inversão de faixa. Eu falei disso ontem aqui, ficamos muito tempo falando, né, o telespectador tem interesse nisso, mostrar para você também. A partir desde a semana passada, para ser mais exato, tem uma semaninha mais ou menos, além da ampliação do horário de funcionamento, da inversão da Estrada Parque Ceilândia estrutural, tem uma outra novidade, que é a extensão da pista. Antes, para nesse ponto, Raposo, para aí um pouquinho. Volta a câmera lá no Ayrton Senna. Volta a câmera no Ayrton Senna. Não sei se vai dar, porque eu acho que o Jair está embaixo lá do viaduto, mas a gente vai dar a volta ali no helicóptero. Até bem pouco tempo atrás, o trânsito chegava aí nesse ponto e tinha aquele funilzinho, lembra? Você tinha que esperar ou para pegar a direita ou para seguir no Ayrton Senna, né? Agora não, você segue reto, amigo, olha que maravilha, não tem funil mais não, desculpa, você vai reto, você vai dobrar à esquerda aí, na pista que normalmente vem ali do viaduto e segue reto, olha só que legal, pode ir mais rápido, Raposo, vai mais rápido pra gente mostrar lá ligeirinho, fazer o percurso inteiro do carro, você vai por aí, faz o viaduto por cima, né? E lá na frente você faz o retorno, já tem uma medida de contenção lá no eixo monumental, para garantir que o motorista consiga acessar sem atrapalhar o trânsito, né? Parabéns pela iniciativa, outras medidas como essa devem ser adotadas já nos próximos dias. São 8h14, que 17, 8h14 na capital do país, operação de combate forte ao tráfico de drogas na Asa Norte, viu? A Polícia Militar fechou o cerco e 3 pessoas acabaram detidas. Vários policiais militares participam dessa operação que conta com o apoio dos cães farejadores. Os PMs vão observando tudo atentamente à procura de drogas nesta área que foi invadida aqui na Asa Norte. A informação é de que o local seria um ponto de tráfico de drogas. O policial também vai fazendo uma varredura na mata, ali com a lanterna na mão e observando também o trabalho do cão. Local de difícil acesso. O mato dificulta um pouco o trabalho dos policiais, por isso o batalhão de operações com cães foi acionado. Esses cães aí são treinados para achar entorpecentes e arma, né? Por enquanto achamos apenas um pouco de crack, um pouco de maconha, mas sem dúvida alguma, né? Um local desse ermo, um local escuro, com lanternas, até na própria luz do sol é difícil de achar. Então esses cães para esse trabalho é fundamental. A gente vai acompanhando aqui. Preciso ter bastante cuidado. Abordagem agora, hein? O indivíduo aparentemente estava escondido. O policial vai fazendo a abordagem, hein? Já chegou outro colega ali. Já chegou outro colega no reforço. O policial vai fazendo a abordagem. Vai sendo conduzido aí para que os policiais possam fazer essa averiguação. Olha só, o cão acabou de encontrar droga, hein? E nesse fogão já havia sido encontrado uma arma de fogo. O cão acabou de encontrar esse material. Trabalho importante aí dos cães, né? Acabou de encontrar mais droga aí. Com certeza, o trabalho dos cães é essencial, né? Até porque, como pode ser visto aqui, a quantidade de entulho, lixo, né? Com certeza, sem a ajuda dos cães, seria quase impossível encontrar esse tipo essa droga e outros ilícitos aqui nesse local.
Olha só o material apreendido durante essa operação. A gente já observa aqui 2 facas, também um revólver calibre 38, 5 munições. Logo aqui a maconha, ali também mais uma porção de maconha. E nesta lata estavam as pedras de crack. 3 pessoas que estavam no veículo, que foram detidos no momento que a polícia militar chegou, estavam no carro. Vou falar aqui, o que vocês estavam fazendo aqui nessa área? Não quer falar? Aqui também essa moça foi detida. E você, por que estava fazendo nessa área? Tem alguma coisa a ver com tráfico de drogas por aqui? Não. O que vocês estavam fazendo nessa área aqui? Só pego uma carona só. Carona, mas para esse lugar? Eu moro bem ali, ó. Você é usuário? Sou sim. Traficar não trafica? Não, senhor, nunca. Acho que não. Vou falar aqui com outro cidadão que foi apreendido. E você, pô, tava fazendo o que por aqui? Eu só vim dar uma carona pro cara aí. Mas da carona, mas você conhecia ele de onde? Da quadra dele. Você tem alguma coisa a ver com tráfico de drogas aqui? Não tem nada a ver não. Você é morador daqui do local? Só vim trazer ele, não, cara. Eu moro na Zona Norte, só vim trazer ele. Mais uma ação rápida da Polícia Militar mobilizou vários homens de diferentes batalhões e tudo só foi possível graças a uma denúncia. Tenente, a denúncia é um instrumento importante para o trabalho da polícia, não é? Com certeza. Todos nós sabemos aí que a Constituição Federal, no artigo 144, ele diz que a segurança pública ela é dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos. Então, cada vez mais que a comunidade e a população contribuir com o nosso trabalho, ela vai estar contribuindo também para a própria segurança. E como é que você, sociedade, pode contribuir com a polícia? É fácil. Basta ligar no 190, basta ligar no 197, passar qualquer tipo de informação, seja de movimentação suspeita, seja da comprovação do tráfico ou qualquer outro tipo de crime que esteja acontecendo aí perto da sua casa. Você pode ligar, decore esses 2 telefones, o 190, policiamento militar, você vai ligar, a polícia vai até o local conferir, você vai ligar também no 197, a investigação, a parte, a inteligência também da Polícia Civil, a paisana, vai lá acompanhar aquela situação toda. 8h19, e neste fim de semana, mais ônibus passaram a circular em Sobradinho e Planaltina. São ônibus novos que estavam guardados na garagem da Viplan há quase 4 anos. Os ônibus foram comprados pela Viplan em 2009, mas só começaram a rodar agora. No fim de semana, o Deftrans conseguiu tirar os veículos da garagem pela primeira vez para fazer as linhas de Sobradinho e Planaltina. Praticamente dobramos a frota em Sobradinho 2, reforçamos de forma significativa a frota em Sobradinho 1, demos um atendimento ao Vale do Amanhecer em Planaltina, uma região muito crítica, população muito sacrificada. Desde sábado, os passageiros aqui de Sobradinho e também de Planaltina contam com 51 ônibus a mais nas ruas. São veículos como esse daqui, novos. E a previsão do governo é que essa quantidade aumente. Isso porque alguns ônibus que estavam quebrados passam por conserto. Recuperação de motores, de caixa de câmbio, pneus novos continuam chegando. Então a gente espera ao longo dessa semana colocar mais 10 ônibus em circulação na região de Planaltina. Já se passaram 15 dias desde que o governo assumiu o controle da frota antes feito pelas empresas do Grupo Amaral, a Viva Brasília, a Rápido Veneza e a Rápido Brasília. O grupo era responsável pelas linhas de Planaltina, Sobradinho, São Sebastião, Paranoá e Itapuã. Para os passageiros, o aumento de ônibus nas ruas foi visto como uma medida positiva. Mas tem gente que ainda está com um pé atrás sobre os veículos novos. A gente espera que continue assim, né? Porque tem tempo que a gente está precisando de ônibus novo, de um serviço bom, né? Que respeite realmente o usuário, tanto o usuário como as pessoas que trabalham, né? Porque tá difícil a coisa, né? Tá complicado. É sobre esse assunto que nós vamos voltar a falar agora. Vamos conversar ao vivo com a repórter Franci Rodrigues, ela tem mais informações. Franci, muito bom dia, a semana continua e teremos aí novos ônibus, se tudo der certo até o fim da semana, né?
Desde ontem, viu, Juliano? Olha, então, cenário novo aí, parabéns para você, inclusive. Cenário novo também aqui em Planaltina, principalmente no Vale do Amanhecer. Por conta dessa operação de 40 novos ônibus da Viplan lá em Sobradinho, foi possível fazer um remanejamento e como o Marco Antônio Campanella, que é o diretor-geral do DF-Trans, disse aí nessa reportagem da Maíra, por conta disso foi possível remanejar para o Vale do Amanhecer 11 ônibus e 3 aqui para Planaltina. Aí as pessoas perguntam, só 3? Planaltina, que é uma cidade que sofre tanto com esse problema de transporte público? Sim, Juliano, só 3 por enquanto, porque está em vigência aí um contrato emergencial que deve trazer aqui para a cidade até sexta-feira, até o final dessa semana, pelo menos 10 ônibus. E aí Planaltina continua sendo a cidade prioridade aí para o DF-Trans. Então, o que o DF-Trans vai fazer a partir de agora, Juliano? Todos esses ônibus, cerca de 100, olha só, pelo menos 100 veículos continuam nas oficinas para serem recuperados. Todos os ônibus que forem, na medida em que forem sendo totalmente recuperados, em condições de circularem, esses ônibus vêm aqui para Planaltina. Ou seja, 3 hoje, 10 até o final da semana, por um contrato emergencial. E aí, todos aqueles que forem sendo, na medida em que forem sendo recuperados, voltam a ser liberados para circular aqui em Planaltina. Então, aqui é o ponto final aí desse grande problema da falta de transporte. Já resolveu lá no Paranoá e Itapuã, que inclusive houve um remanejamento dessas unidades de ônibus lá para São Sebastião, que lá eram 45 e desde a semana passada já são 80 veículos circulando. São Sebastião era a cidade que mais sofria com esse problema de transporte, porque mais de 50% da frota de lá que circulava, do Grupo Amaral que circulava em São Sebastião, estavam paradas na garagem porque não tinham manutenção e estavam sem condições de circular. Resolvido nessas duas regiões aí, Itapuã, Paranoá e São Sebastião, aí o DF-Trans veio aqui para Sobradinho, colocou esses 40 da Viplan circulando tanto em Sobradinho 1 como em Sobradinho 2, e aí foi possível remanejar outros veículos aqui para Planaltina. 3 aqui desde ontem e 11 lá no Vale do Amanhecer. E como eu falei, até o final da semana, mais 10. E à medida que aqueles forem sendo recuperados, que continuam nas oficinas aí, eles vão ser trazidos para cá. Agora, como a Maíra disse, são mais de 15 dias dessa intervenção e aí a população já começa a perceber pelo menos a pontualidade nesses ônibus, mas é claro que muita gente continua com o pé atrás porque não é natural. Quem tanto sofreu já com transporte público, é natural que tenha assim esse tipo de insegurança. O Grupo Amaral sofreu essa intervenção, não é, Juliano? Por uma série de questões que a gente já sabe, a gente vem mostrando aí há um ano. Qual foi o dia, difícil o dia, melhor dizendo, que o DF no ar não mostrou aí ao vivo ônibus quebrados pelo meio do caminho. Para você ter uma ideia, não é, Juliano? Era o Grupo Amaral, com essas 3 empresas, tinha que operar com 400 veículos. Mas no decorrer desse último ano, só 186 estavam circulando. Mas parece que o cenário começa a mudar, viu, Juliano? E a gente quer que fique tão bonito como está aí o cenário do DF no ar. Tomara, tomara. Muito obrigado, Franci Rodrigues. Um ótimo dia para você. São 8h25. Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver Polícia Militar faz operação na Asa Norte. E ainda, perigo em Samambaia. Moradores correm riscos para atravessar a pista. Segundo os moradores, essa dificuldade toda para atravessar é porque aqui na DF 459, que liga Samambaia a Ceilândia, não tem nenhuma faixa de pedestre, quebra-molas, barreira eletrônica, semáforo ou passarela. E você, já acessou o R7 hoje? Não? Vai lá rapidinho, durante o intervalo, fique muito bem informado, saiba o que acontece no Brasil e no mundo. Volto já. Todas as informações do julgamento de Misael Bispo de Souza. Ciúmes, um sentimento muitas vezes ligado a escândalos e tragédias. Por quê? E na culinária, tortinhas de limão e de maracujá. Não perca logo após o Fala Brasil no Hoje em Dia. DF no ar. Oferecimento. Agricampo, da cidade ao campo a mais completa, CIA 45C.
Festival do Novo Uno Estação Fiat. São 100 unidades à pronta entrega. Novo Uno Vivace 2 portas, entrada de 1.990 mais 60 vezes de 598. E com mais 2.000, leve um 4 portas pela mesma parcela. Eu compro meus hotéis no Brasil todo no Decolar.com. O melhor preço pro seu hotel, confira. Ofertas incríveis de hotéis no Brasil. Confira! Só no Decolar.com. Hotel no Rio de Janeiro, 3 estrelas, a partir de R$121. Hotel em Brasília, 4 estrelas, a partir de R$130. Hotel em Búzios, 3 estrelas, a partir de R$135. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. O Cometinha faz uma virada em sua casa. TV 32 LED com conversor digital. É uma TV LED por apenas R$999. Forno micro-ondas Electrolux 18 litros, apenas R$229. Cometa Móveis e Eletro. Super Maia, todo dia mais economia. E nesta terça, coxo mole 10,98, coxão duro patinho ou lagarto bovino 9,98, carne de panela ou costela ponta de agulha 5,98. Todo dia mais economia. Pera. Falando nisso, coloquei banda larga lá em casa. Ah, é? Net? É tipo net. E tem fibra ótica? Tipo ótica. Ilusão de ótica. Ah, mas vem com um monte de coisa grátis, né? Antivírus, Wi-Fi. Tipo um monte. Ah, bom. Montinho, lombada. Mas é VaptVupt. É tipo Vapt. Assine 10 mega pelo preço de 1 mega. Só R$29,80 com Wi-Fi grátis. Sai de Novo Gol com ofertas imbatíveis que só a Saga faz por você. Novo Gol 1.0 com ar-condicionado, apenas R$27.990 à vista. Isso mesmo, R$27.990. Ou entrada facilidade de R$2.000, mais 60 parcelas de R$599. E com mais R$50 em cada parcela, leve o pacote Inovação 2. Ou ainda, saldo em parcelas em 12 vezes sem juros. Ninguém faz negócio melhor do que a Saga. Corra, são apenas 200 unidades. Saga, Casa de Amigos. Moradores reclamam que na pista que liga Samambaia a Ceilândia está o maior perigo tentar atravessar. Eles pedem ao DR sinalização para reduzir a velocidade dos carros e evitar acidentes. É assim, com muita dificuldade que os moradores de Samambaia atravessam a pista que fica em frente à quadra 601 da cidade. Essa senhora precisou de muita paciência. Não tem uma sinalização, não tem uma faixa de segurança, então se torna muito perigoso. Com criança, então, é preciso ter atenção redobrada. Segundo os moradores, essa dificuldade toda para atravessar é porque aqui na DF 459, que liga Samambaia a Ceilândia, não tem nenhuma faixa de pedestre, quebra-molas, barreira eletrônica, semáforo ou passarela. O José mora aqui há 5 anos e viu essa DF sendo construída há 1 ano atrás. Como é que vocês estão fazendo para atravessar durante esse tempo? A gente tenta passar, né? Arriscando a nossa vida. Quando menos espera, vê um acidente acontecer aqui, né? O que a gente não quer é que tenha uma primeira vítima para ser tomada alguma providência aqui nessa área. A situação aqui fica ainda mais complicada porque do outro lado da via tem uma creche e as crianças precisam atravessar a pista, principalmente por volta das 7 horas da manhã. Marta, você que tem um filho pequeno, passa para o outro lado quase todos os dias, como é que fica a situação aqui? A situação é difícil, porque o fluxo de carro é muito grande, eles entram no balão em alta velocidade, eles não param, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente acaba sendo atropelado mesmo. O presidente da Associação dos Moradores disse ter procurado o Departamento de Estrada de Rodagem, o DR, para tentar resolver o problema e que eles prometeram mandar uma equipe para fazer a contagem de tráfego de pedestres e de veículos. Até agora não compareceu e as pessoas estão arriscando a própria vida aqui. E antes que aconteça uma morte, queremos providências. Que providências? Que seja colocado, como lá em cima colocou um semáforo, seja colocada uma barreira eletrônica, um quebra-mola, ou uma faixa de pedestre, ou uma barreira eletrônica, qualquer coisa que venha trazer segurança para a população. O DR informou que vai realizar estudos técnicos para verificar a necessidade de instalação de algum equipamento para reduzir a velocidade dos carros e dar mais segurança à travessia dos pedestres a partir desta terça-feira. Queremos atravessar com segurança!
E nós vamos continuar acompanhando essa história. São 8h31. Quem anda de bicicleta tem que tomar cuidado. Dados da Polícia Civil comprovam que que aumentou o número de ciclistas que foram assaltados, que tiveram as bicicletas levadas, principalmente as bicicletas consideradas mais caras. Roubos e furtos de carros já viraram rotina. Se não bastasse o alto índice desses delitos, o alvo agora são as bicicletas. Dados da Polícia Civil mostram que desde o início do ano até agora foram mais de 250 furtos em todo o DF. Em determinadas ocasiões, em determinadas regiões, acontece um aumento, um incremento ou uma diminuição, por vários fatores. Desde de uma questão de volta às aulas, das pessoas se concentrarem naquela região para fazer uma passeata ou por um evento qualquer, e às vezes realmente acontece. Como nós temos até recentemente uma situação que no Eixão do Lazer, em que três rapazes tentando arrebatar a bicicleta de pessoas que estavam passeando por ali. Para a polícia, esses números podem ser ainda maiores, porque nem sempre quem tem a bicicleta furtada registra a ocorrência na delegacia. Nos 2 primeiros meses e 9 dias de março, nós tivemos 23 furtos na área da Asa Sul e área da Asa Norte. Isso não quer dizer que aconteceram só esses 23 furtos. Eu imagino que não tenha acontecido. Só que aqui as pessoas às vezes não registram porque consideram o objeto de pequeno valor, ou porque não querem se aborrecer com ir na justiça, a delegacia, ou tem medo de depois se tornar uma vítima futura em outra situação do autor. Já nas cidades satélites, as pessoas registram, porque aquilo às vezes é um objeto até de trabalho. É um objeto que representa dentro da renda familiar, um prejuízo significativo. Na tarde desta segunda-feira, a polícia prendeu um dos ladrões de bicicleta mais procurados da Asa Norte. Roberto Cândido Alves, conhecido como Marreco, tem 41 anos. Já foi condenado por furto, mas estava em regime semiaberto. Já havia algumas investigações envolvendo o mesmo suspeito. Ele já foi flagrado em imagens de circuito fechado de TV, praticando furto de bicicleta, furtos em comércio. Então ele era um criminoso quanto mais na prática de delitos patrimoniais na área da Asa Norte. Ele tem toda a aparência de ser viciado em crack e possivelmente os objetos furtados eram convertidos em droga para ele alimentar o próprio vício. O suspeito confirmou as acusações e disse que vendia as peças em vários pontos da cidade. Vendia, trocava em pera, passava a noite fumando. A polícia afirma que o perfil desses assaltantes é quase sempre o mesmo. A maioria dos crimes patrimoniais que ocorrem na Asa Norte, furtos em residência, furtos em interior de veículo, furtos em comércio, são praticados por pessoas desse perfil, usuários de crack, nessa faixa etária um pouco mais novos, moradores de rua. Para o presidente do Instituto Pedala Brasília, os crimes acontecem principalmente porque a segurança não acompanha a quantidade de ciclistas nas ruas e porque há um mercado negro de compra e venda de peças e de bicicletas. É uma coisa que se espera que toda vez que você provém ou estimula o uso da bicicleta, você tenha a segurança adequada, e não está acontecendo. Então, é necessário urgente que você faça um trabalho sério, fiscalizando as bicicletas que são vendidas sem nota fiscal, peça de bicicleta. Então com certeza tem um mercado por trás desses furtos que a gente precisa trabalhar para tirar do cidadão a sua insegurança e a perda do seu bem. Além do ciclista comum, quem também tem prejuízo são ciclistas profissionais. Eles contam que os assaltantes escolhem principalmente as bicicletas importadas, que podem custar até R$20 mil. E os locais preferidos deles são o Parque da Cidade e o Eixão do Lazer. Quando o crime acontece em casa, normalmente é encomendado. A polícia deixa dicas para que os ciclistas não sejam alvos dos assaltantes. Cautela, de não deixar o objeto exposto. No caso dos bicicletários que ficam no pilotis dos blocos, eles terem uma vigilância visual das pessoas, não uma vigilância eletrônica, porque o CFTV, as câmeras de vigilância, as câmeras de filmagem, elas inibem, mas elas não impedem. Inibem pouco, hoje nós sabemos disso, porque o camarada que chega ali sob efeito de droga, ele não está muito preocupado em ser filmado, ele está preocupado em arrebatar aquele objeto e trocar por droga. Bruno é ciclista assíduo, nunca foi assaltado porque segue à risca as dicas de segurança. A gente, assim, quando anda,
final de semana, sempre acompanhado com uma turma, nunca sozinho, né? Sempre lugar que não tenha, que a gente sabe pelo menos que não tem problema, né? Que não tem muito ocorrência. Polícia apreende drogas e munições durante uma varredura em Ceilândia. Tudo pertenceria a um adolescente e, como ele não estava em casa, a mãe dele precisou ser encaminhada à delegacia. Os policiais do 11º Batalhão apreenderam 1 quilo de maconha, pedras de crack, uma balança de precisão, 5 munições e 2 facas. Todo o material foi encontrado numa casa da quadra 3, em Ceilândia Sul. Os PMs estavam na região para checar uma denúncia de troca de tiros entre 2 homens, mas os suspeitos não foram encontrados. Mesmo assim, a polícia resolveu fazer uma varredura em algumas casas. Perguntamos umas testemunhas que tinham ouvido esses disparos e visto um dos elementos jogar uma arma de fogo em cima de um telhado de umas residências. Diante disso, fizemos um patrulhamento, uma varredura nesse slot, né, com a permissão dos moradores. E diante disso, na casa 20 do mesmo conjunto, foi encontrado essa quantidade de droga e munição de 8. De acordo com a polícia, o material pertence ao menor de 17 anos. Como não estava em casa, familiares foram trazidos aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente para prestar esclarecimentos. Segundo a mãe do adolescente, faz 1 ano que o filho começou a se envolver com drogas e que desde então tem feito de tudo para ajudá-lo. O coração partido, né? Porque a gente criou o filho para ele ser um cidadão de bem e depois ele vê ele se envolvendo com as drogas, né? No crime, porque assim, uma coisa chama a outra, né? Esta é a 3ª vez que o menor é apreendido. Só estava em casa minha filha e ela me ligou no serviço e falou: mãe, a polícia tá aqui em casa. E vieram aqui ver e acharam algumas coisas. Eu falei: então, você deixa eles entrar e espera aí que eu tô chegando. Ele dormiu fora, né? Então, quando eu saí, ele não estava em casa. Já tinha 2 dias que eu não vi ele, que eu fui pra minha mãe e não vi ele. Então, eu não sabia eu sei que ele mexe com isso. Porque não tem como não saber, mas que estava lá, não sabia. Agora a mulher só quer uma coisa: que o filho se entregue. Ele não me dava trabalho em nada, ele era um menino, eu saía para trabalhar, quando eu chegava ele me encontrava na estação do metrô: mãe, a senhora tá bem? Tô, mãe, eu fiz isso, mãe, eu arrumei a casa. Então ele era um menino bom. Tanto que quando ele se envolveu, eu, sei lá, saí do chão, quase morri, porque não esperava isso. Conversei com ele bastante e quando vi que a conversa não dava certo, fui no conselho tutelar. Procurei o conselho tutelar, expliquei a situação, falaram que iriam mandar uma ajuda para ele, para ele voltar a ser uma pessoa que não usar mais droga, tanto que o pessoal lá sabe que a área que a gente mora é perigosa, só que essa ajuda não veio, até hoje. A senhora acha que em algum momento a senhora falhou? Não. Essa consciência pesada eu não tenho, porque eu eduquei, ensinei o caminho que deve andar, cuidei, até hoje dou carinho, independente do que ele está fazendo, trato ele igual aos outros. Reta final do seu DF no ar, fique agora com o Fala Brasil, 12h30 tem balanço geral para você. Nós voltamos amanhã às 7h15 da manhã com muito mais notícia aqui na tela da Record. Você sabe, aqui nós temos compromisso com a notícia. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 12 de março. Um ótimo dia para você. O Fala Brasil já está no ar. Atacante Jobson do São Caetano é preso na madrugada depois de agredir a mulher na Grande São Paulo. Ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Ciclista que teve braço arrancado em atropelamento sai da UTI. Julgamento de Misael Bispo entra no 2º dia. Defesa tenta pôr em xeque as testemunhas de